Presidente Manuel Jorge Vala Matos, desde já agradecer a disponibilidade nestes dias de azáfama próprias de um autarca, ainda para mais aqui às portas das festas da cidade, que regressam depois de 2 adiamentos em 2 anos consecutivos devido à pandemia que tem assolado os nossos dias. Começar por perguntar efetivamente o que é que significa para si este momento do regresso das festas de Abrantes. Havia uma ansiedade enorme, pensávamos todos, julgo que todos pensámos, quando é que de facto voltávamos a ter as nossas festas. Porque ter as festas era sinónimo de ver ultrapassada uma fase muito difícil para o mundo inteiro, uma fase num período inicial muito complexo pela gravidade, situações de saúde, do número de mortes que tivemos por via do Covid-19, os hospitais cheios, a reorganização, inclusive tivemos de ter no nosso Hospital de Abrantes, que se tornou o Hospital de Referência Covid e que ajudou de forma muito efetiva, e todos os seus profissionais, quer na área da saúde, quer também nas outras áreas, todo este envolvimento de tanta gente, que conseguimos responder dentro daquilo que foi possível de forma satisfatória a toda esta complexidade imensa. E foram tempos muito difíceis. Eu recordo-me quando o Hospital de Abrantes se tornou referência Covid para ajudar a nossa comunidade, a nossa região e mesmo o país. Socorremos e fomos, digamos, apoiámos várias unidades hospitalares de todo o país. Foram momentos muito difíceis e nessa altura aquilo que se pensava era quando é que saímos deste processo. E eu julgo que as festas são, digamos, a expressão, não é? Desta retoma que todos desejamos, porque de facto a economia também, ela em si própria, teve graves problemas e houve muitas atividades profissionais que viram também as suas vidas suspensas. E muito também ligadas a este setor da cultura. Sim, e concretamente a este setor da cultura, dos eventos em concreto, porque para além dos artistas, depois há os palcos, o som, as câmaras, há toda uma logística, há toda uma atividade económica em torno dos eventos, mas depois também, obviamente, a questão dos artistas, a área cultural foi de facto muito afetada, e depois todas as outras dinâmicas da restauração, da gastronomia, da hotelaria, todo esse, digamos, esse universo económico foi afetado, e as pessoas e as vidas e as nossas organizações. É por isso que agora, dia 14, também pretendemos homenagear no Dia da Cidade, homenagear as nossas IPSS que fizeram um trabalho extraordinário a apoiar sobretudo aqueles com mais fragilidades, sobretudo os nossos idosos, mas também aqueles que são portadores de deficiências, que é o caso, por exemplo, da nossa instituição do CRIA. Portanto, houve, de facto, muitas áreas profissionais que estiveram de forma muito determinada e muito exaustiva e muito sacrificada neste apoio ao país, à humanidade, se quiser, às pessoas, às nossas comunidades. E, na verdade, nós queríamos era nos libertar desses momentos muito difíceis, e esta retoma das festas é isso, digamos, é o símbolo de que as coisas melhoraram de forma muito significativa. Não passou, mas melhorou. É por isso também no próprio enquadramento das festas pretendemos criar algumas situações diferentes e novas, sobretudo na utilização de alguns espaços, precisamente para tentar continuar com este sinal de que as coisas não passaram totalmente, estão muito melhores, mas ainda precisamos de estar atentos àquilo que são as orientações da Direção-Geral de Saúde, e o nosso figurino das festas tem alguns apontamentos que revelam isso mesmo. Portanto, há aqui esta importância da retoma social, do aprender a estar outra vez em confraternização, em convívio. Sim, eu sem dúvida que a pandemia e qualquer situação nas nossas vidas nos trazem também algumas aprendizagens, e nós próprios temos que, ao longo dos anos, temos que nos ir adaptando também às realidades e àquilo que é digamos, as nossas convivências, a nossa forma de estar.
E também o Covid deixa essa marca, quer dizer, há um conjunto de registros, há um conjunto de abordagens individuais e coletivas que merecem reflexão e merecem, porventura, uma nova disposição, um novo entendimento, e todos nós, naturalmente, nos iremos adaptar a estas novas realidades, estes novos conceitos de convívio, de socialização, e as festas também vão ser um exemplo disso. Olha, o exemplo disso é o copo. Para além das questões ambientais que há muito nos preocupava, porque todos os anos, como sabe, as festas são responsáveis no utilizar de milhares e milhares de copos, e desta vez trazemos também um copo mais individualizado, mais personalizado. Cada um pode ter o seu copo e ir bebendo as diferentes bebidas, sempre utilizando do seu próprio copo, e este é um exemplo que, no fundo, que a pandemia ajuda a reforçar. Já o tínhamos feito em alguns eventos, mas trazemos este ano para as festas esta nova linguagem de copos mais personalizados, mais individualizados. No fundo, para além das questões ambientais, como referi, e que são gravíssimas, porque as festas arrastam consigo milhares de copos de plástico que depois vão para o lixo e obrigam-se a mais custos de tratamento. E este é um bom exemplo daquilo que são as nossas adaptações àquilo que são as nossas realidades, as nossas circunstâncias do momento. Muito bem. As festas são uma mostra da identidade de Abrantes, mas já começámos aqui a explorar um bocadinho daquilo que se poderá esperar dentro deste programa deste ano, mas também gostaríamos de saber aqui um bocadinho mais sobre o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes. Efetivamente, nasceu em Tramagal, residiu em Val das Mós, fixou-se em Rocial Sul do Tejo, e gostaríamos de saber como foi crescer do outro lado do Tejo, tendo a cidade aqui vigilante no horizonte. Eu sou, de facto, um homem do meu concelho. Aliás, os anos que estudei fora, lá está, a minha vontade era quando é que eu regressava de forma definitiva para pôr também em prática aquilo que fomos aprendendo no processo académico. E enquanto professor, fui professor em várias escolas do concelho, em Alvega primeiro, depois na Miguel de Almeida, mas depois, enquanto desportista, joguei em vários clubes do concelho e sempre tive uma relação com Abrantes. Eu nunca me vi noutro lugar que não Abrantes. Nasci aqui e, claro está, tirando os anos que estudei fora, procurei sempre regressar, mesmo nessa altura. Quase todos os fins de semana vinha à minha cidade, ao meu concelho. É aqui que me revejo, é aqui que fiz a minha vida, foi aqui que também casei, tive os meus filhos e tenho toda a minha vida aqui. A minha aposta foi Abrantes sempre, tive a felicidade de poder fazer isso, porque eu também sei que há muita gente que gosta de Abrantes e as suas atividades profissionais às vezes não se coadunam ou não se coadunaram com a possibilidade de ficar em Abrantes, mas é aqui que tinham os meus pais, os meus familiares, e tenho. E, aliás, os meus irmãos vivemos todos em Abrantes. Isto é daquelas coisas, pronto, é uma paixão como todos muitos outros. Eu acho que todos os abrantinos são orgulhosos de o ser. Uns têm a felicidade de conseguir cá estar, outros nem tanto. É isso que procuro também fazer, criar as melhores oportunidades para tentar fixar o maior número de pessoas que queiram e depois também conseguir captar. E eu vejo muitas vezes também muita gente que não é de Abrantes se apaixonar por esta cidade. Olha, mesmo este fim de semana, na queima das fitas dos alunos da ESTA, pude presenciar de forma muito orgulhosa do gosto e do prazer e da paixão com que os alunos ficam pela sua cidade que os acolheu. E é um registro extraordinário. Por acaso, foi um registro extraordinário na queima das fitas ter percebido que os alunos adoraram Abrantes. Alguns querem continuar a ficar entre nós e isso é muito bom. E a presença da Escola Superior de Tecnologia tem também uma importância muito relevante também nesse contexto da fixação de pessoas, na formação e na fixação de pessoas, de quadros depois nas nossas empresas. E é por isso também que queremos muito a nova Escola Superior de Tecnologia ligada ao Parque Ciência e Tecnologia para ligar todos esses processos e encadeamento com a relação também com as empresas, com o ensino superior, depois o mercado de trabalho. E é isso, ouça, sou um homem da cidade de Abrantes, do concelho de Abrantes. Nasci de facto no Tramagal, vivi no Recio, no Val das Mós, fui professor em Alvega, na Miguel de Almeida, joguei a bola em vários sítios, na Bemposta, em Alvega, no Pego. Pronto, sou um indivíduo todos me conhecem, sou
sou um homem da cidade, do concelho, e depois o facto de ter nascido no Tramagal, ter vivido no Val das Mós, viver no Rocio, ter sido professor em vários lados, ter jogado futebol em vários lados, tive relações depois enquanto treinador no Benfica de Abrantes, na União Desportiva Rocense, toda essa, e com os jovens, e fui professor também num concelho aqui vizinho, no Sardual, em que muitos dos alunos eram daquela zona do norte do concelho, do Carvalhal, das Fontes. Isso permitiu dar-lhe alguma sensibilidade para as várias realidades do concelho? Sim, era isso que eu ia para dizer. Isso ensina-nos e prepara-nos para olhar para esta dimensão mais global do concelho. Se tivesse nascido apenas num sítio e feito tudo naquele sítio, porventura não tinha esta capacidade de olhar para o território como um todo. Isso acho que é uma vantagem que eu tenho, de conseguir ter essa análise, de conseguir perceber as diferentes realidades, conseguir perceber as diferentes dimensões culturais e sociais que existem no nosso... há especificidades. Exatamente, no nosso território. Aliás, uma das coisas que eu acho que é mais brilhante e que nos enriquece imenso, mesmo que isso às vezes possa aparentemente parecer alguma disputa, é a diversidade até cultural e social das diferentes freguesias e às vezes essas características de cada um e a valorização de cada um das suas características é um desafio e é um processo até muito positivo do ponto de vista de cada um se queira valorizar mais. O nosso concelho é muito grande, nós costumamos dizer que é do tamanho da Ilha da Madeira e até um bocadinho maior, 714 km², muitas freguesias dispersas, com características muito individuais, mas depois eu acho que, e cada vez mais as pessoas têm depois este conceito maior de Abrantes enquanto cidade, enquanto concelho, e cada um com a sua especificidade, mas depois todos com este amor ao seu concelho, à sua terra, e é isso que eu procuro também transmitir. E é esse o meu desejo, é que não somos assim muitos, era bom que continuássemos a valorizar o território e que o território tenha condições de acolher cada vez mais e fixar cada vez mais. Para sermos mais, precisamos de mais gente, para ter mais massa crítica e mais capacidade de reagir perante o futuro, mas esta vontade identitária de união é uma coisa que eu tenho procurado fazer. Sabe que nas minhas intervenções tenho puxado muito por este slogan de juntos somos mais fortes, da união é que faz a força, e eu tenho essa esperança que vamos conseguir com o tempo e também sem forçar demasiado aquilo que é a vontade de cada um, mas de forma, digamos, livre e quase que espontânea, suscitar esta identidade maior que é o Abrantes e o nosso concelho. Que memórias e que imagens é que tem dessa sua infância nessas localidades por onde passou? Olha, tenho memórias extraordinárias do miúdo rebelde, pouco sossegado, mas sempre fui educado. E pronto, e com quem sempre convivi, sempre julgo que foi fácil o trato, sou muito transparente, sou mesmo assim, digo aquilo que penso, procuro não magoar ninguém, sempre fui bastante irreverente e irrequieto porque desejo sempre também mais. É uma pessoa que sempre esteve ligada ao desporto, como referiu, ao associativismo e efetivamente foi professor ou é professor, porque nunca se deixa de ser professor na realidade, claro, não é? Não, professor de Educação Física. Eu sou professor de Educação Física, sou e serei sempre, e com muito gosto, e digo-lhe sinceramente, também tenho algumas saudades Era o que eu ia perguntar, se tem saudades de exercer. Tenho, porque eu não faço nada por favor. Eu sou Presidente da Câmara com muito gosto e com muito orgulho. E faço... Eu sei que não faço tudo bem e sei que não consigo resolver tudo ao mesmo tempo e em todo lado. Mas eu faço de forma determinada. Cada um tem o seu estilo. Obviamente também não consigo agradar a toda a gente. Eu tento agradar a todas as pessoas. Eu tento não magoar ninguém. Eu tento ajudar toda a gente. Agora, repare que eu não sou dono da cidade nem do concelho.
Eu sou o representante das pessoas e depois tenho as leis e tenho os tribunais e tenho um conjunto de pessoas também a dizer o senhor faz isto ou faz aquilo, percebe? Portanto, eu não sou o dono de tudo. E é bom que as pessoas às vezes tenham essa percepção. Às vezes as pessoas pedem-me coisas que eu não consigo dar. E às vezes eu gostava muito, mas eu também não consigo, porque a Câmara também tem as suas competências. Nós não dominamos tudo, não somos donos de todas as decisões. E tem que seguir regras tal como Claro. um professor, não é? Claro. E aquilo que lhe digo é que faço isto com muita determinação, como fazia como professor. Eu não era capaz, não é bem assim. Eu sempre quis ser professor de Educação Física. E o meu sonho era ser professor de Educação Física, e era aquilo que queria fazer e foi aquilo que fiz, e eu acho que fui um bom aluno, e não seria seguramente tão bom aluno noutra área qualquer. Poderia ter feito outra coisa qualquer, mas fiz o meu curso de forma muito empenhada, e os meus professores e os meus colegas sabem muito bem que eu era um aluno que também estive em todos os momentos lúdicos e de festividade, mas também quando era a hora de trabalhar e a hora de estudar e a hora dos trabalhos e dessas intensidades também, estava sempre presente e cumpri com muita responsabilidade também a minha tarefa enquanto aluno. Há quantos anos é professor? Sou professor há cerca de 30 anos, há 20 anos que estou nestes cargos públicos, políticos, mas não tenho receio nenhum em voltar a dar aulas, pelo contrário. Como lhe digo, tenho alguma saudade. Eu fui durante 10 anos professor e sempre senti muito bem a fazer aquilo que fazia. Qual é que era a sua relação com os alunos? Disse aqui que participava muito também junto deles em questões lúdicas, mas que depois na hora de trabalhar... Eu acho que as melhores pessoas para responder isso seriam mesmo aqueles que foram meus alunos. Mas a percepção que eu tenho é que as pessoas gostavam de mim enquanto professor. Os alunos gostavam de mim, os meus colegas eram meus amigos sempre tive uma boa relação com os meus colegas profissionais, com os auxiliares da ação educativa, com a comunidade educativa. E os ex-alunos, ou neste caso ex-alunos, mas que são sempre alunos, costumam abordá-lo hoje em dia ainda na rua? Sempre. Sabe que eu quando dava aulas dizia, olha que quando eu for velhote vocês não passem para o outro lado da rua quando se cruzarem comigo. E eu não tenho essas sensações. Pelo contrário, os meus alunos abordam muitas vezes. Às vezes tenho um problema, porque isto depois passa alguns anos e a malta vai mudando fisicamente também de aspecto, alguns com barba. Hoje tive alunos meus que hoje são pais, não é? E com filhos já crescidos. E às vezes não estou a ver... Mas pronto, às vezes, sobretudo pelos olhos, e quando nos aproximamos mais, eu vou lá sempre descobrir onde é que foi meu aluno. Mas é isso, tenho boas memórias da escola. Como lhe digo, também não era muito difícil porque eu fazia aquilo que mais gostava, que era ser professor de Educação Física. Tinha uma relação também muito próxima, porque eu tentava também ajustar-me à realidade territorial onde se dava as aulas e enquadrar aquilo que era, digamos, as diferentes possibilidades de conteúdos com a realidade escolar. Olha, lembro-me que isto foi no meu segundo ano a dar aulas, eu dei aulas na escola de Alvega, uma escola que hoje está a ser requalificada à séria. Fui lá professor há 20 e tal anos e eu andei o primeiro período a capinar com os alunos para criarmos um campo para jogarmos basquetebol ou futebol ou outra coisa qualquer. Repara os tempos, e não é assim há tanto tempo. Em 25 anos aquilo que mudou no nosso parque escolar. E eu também tenho orgulho de, nestes últimos 20 anos, também ter feito parte deste processo. Nós temos as nossas escolas, os nossos parques escolares completamente modificados. Ouça, eu fui treinador do Benfica de Abrantes no Barro Vermelho, fui lá treinador, fomos campeões, subimos ao Campeonato Nacional de Iniciados, eu bem me recordo disto, com uma equipa excelente de jovens, um deles que era capitão da equipe, que é o Nuno Gomes, hoje trabalha no Serviço de Desporto connosco. E jogávamos no Barro Vermelho sem o mínimo de condições, os balneários, o campo de terra batida. Ainda me lembro do saudoso Virgílio Rapazote, o esforço que ele fazia e a dedicação que ele tinha ao clube para criar as melhores condições com tantas dificuldades. Hoje, repare,
temos 5 ou 6 campos relevados, temos um estádio de relva natural, pistas de atletismo, piscinas de água quente cobertas, pavilhões com condições que nunca tivemos, e houve ao longo destes últimos anos uma grande alteração estrutural, e estava-lhe a falar das escolas. Nós, com as obras que pretendemos finalizar agora rapidamente na escola de Alvega, com o novo centro escolar aqui em Abrantes, o antigo colégio de Fátima, com a requalificação que pretendemos para a escola Duarte de Ferreira, no Tramagal, nós ficamos com um parque escolar de excelência, extraordinário. E lá está, olha, o facto de também ter sido professor e ter conhecido realidades e fragilidades em diferentes infraestruturas onde trabalhei, dá bagagem para pensar estes temas. Obriga-nos a pensar e de que forma é que nós podemos melhorar e de que forma é que podemos fazer coisas melhores e ter melhores condições para quem vem a seguir, percebe? E é isso, eu também já não sou um menino muito novinho, tenho 57 anos, tenho esta experiência enquanto profissional, enquanto professor, e depois tenho essa experiência também enquanto cidadão. Lá está, fui dirigente de clubes, sempre andei envolvido. Olha, e também lhe digo, uma das características mais extraordinárias do nosso Conselho é de facto este potencial que nós temos em termos das nossas instituições. Nós temos 186 associações desportivas, culturais, sociais que fazem um trabalho extraordinário. E eu também fiz parte desse universo, e é por isso que estou muito atento, e é por isso que procuro estar sempre muito próximo. Mesmo este fim de semana tivemos a festa do Inatel do futebol, onde envolveu milhares de pessoas, numa organização do grupo do rancho folclórico dos Casais Revelhos, mas numa organização que meteu dezenas de mulheres e homens extraordinários, fizeram ali um trabalho para a comunidade e para receber quem nos visitou de forma exextraordinária, e é isto. Portanto, isso é a prova da importância do associativismo, claro, também. É a prova do associativismo. Eu estou certo que num território tão vasto, tão grande como o nosso, um dos nossos, digamos, pilares, um dos nossos elementos fundamentais é esta diversidade também e a quantidade de instituições que temos, sempre a obrigar o Conselho a estar dinâmico e ativo. E assim, em todas as nossas freguesias, numas mais, noutras menos, naturalmente, mas em todas as nossas freguesias nós temos dinâmicas, quer desportivas, quer sociais, quer culturais, são importantíssimas para a vitalidade, hoje, para esta união que nos tem que caracterizar. Eu acho que este é um elemento central e as nossas instituições ajudam muito a valorizar esta nossa identidade, estarmos juntos e dessa forma conseguirmos ir ultrapassando tudo aquilo que são as adversidades normais da nossa vida em comunidade. Essa questão da união normalmente tem muito a ver com a vida desportiva, com a vivência desportiva. Também vem um bocadinho daí, talvez, essa influência? Sim. Sabe que o desporto também tem muitas coisas. Olha, essa coisa das claques desportivas é uma coisa que nos deixa a todos preocupados. E o desporto também tem coisas menos. O doping, não é? O doping também, e tantas outras coisas que no desporto não são muito saudáveis. Mas o desporto é uma escola também de aprendizagem, é um exemplo daquilo que acontece com a música ou com outra expressão qualquer cultural. Ouça, as questões relacionadas com as IPSS, a área social agora com a pandemia é tão emergente e veio assim tão a importância das pessoas que trabalham nestes domínios, em termos associativos, as pessoas que trabalham com as pessoas, a cuidar das outras pessoas do ponto de vista social. Ouça, é uma aprendizagem, e o desporto também é uma escola de cidadania. O desporto, olha, eu enquanto professor e enquanto treinador, sempre disse que não podíamos ganhar a qualquer custo. Nós temos que ter dignidade. E temos que ensinar os jovens a perceber isso o mais cedo possível, que há valores, há princípios que não devemos perder. Essa também é uma das minhas preocupações, muitas vezes, que nós temos que consolidar alguns princípios, alguns valores, ética, há questões que são inultrapassáveis, que não se podem passar por cima ou esquecer. E o desporto, desse ponto de vista, é uma escola de cidadania, é uma escola de princípios e ensina-nos muitas coisas que depois, do ponto de vista prático, se cruza com muitas coisas da nossa vida. E sim, essa expressão da união, porque quer nos esportes, sobretudo nos esportes coletivos, naturalmente, esse é um sentido sempre de grande registro nesse tipo de movimentos, mas até nos esportes individuais, que se cruzam depois com o espírito mais de equipa,
Também esse sentido é fortíssimo. E até mesmo nos esportes individuais, sabe que o indivíduo, para fazer uma modalidade individual, precisa do treinador, precisa do psicólogo, precisa do nutricionista. E isso são equipas, isso são grupos de pessoas que se juntam em torno de um objetivo. O desporto tem essa faculdade também. A área cultural também tem, a área social também tem, mas o desporto também tem essa particularidade de ter objetivos. De estarmos focados, e a forma de vencer parte do pressuposto que se estivermos juntos todos a trabalhar para esse mesmo objetivo, a vitória é mais fácil de alcançar. Mas há uma coisa que o desporto também nos ensina. Para saber viver uma vitória, é preciso saber perder também. E saber perder é tão importante como saber ganhar, e vice-versa. Portanto, em qualquer dos patamares, e a vida não é só vitórias, também são derrotas, e o desporto ensina-nos isso, ensina-nos a saber saborear com dignidade as vitórias e saber encaixar as derrotas quando elas acontecem. E também tem esta vertente mais, digamos que terapêutica, também para o bem-estar, ainda para mais numa altura destas como foi a pandemia, em que foi importante as pessoas também regressarem à atividade física, aproveitarem o estar ao ar livre, ao praticar desporto. Claro. O Presidente também mantém alguma modalidade? No meio da sua agenda consegue encaixar alguma coisa? Eu procuro, primeiro para me responsabilizar a mim próprio, e depois isto não basta dizer para os outros fazerem, nós também temos que fazer, e muitas vezes até temos que dar o exemplo. Eu tento fazer, eu tenho muito pouco tempo para isso, quem me dera ter muito mais tempo para isso. Às vezes as pessoas não percebem isso, mas nós temos uma vida, para além da exposição que temos muito pouco tempo para nós. Eu, por exemplo, é uma das coisas que mais me às vezes entristece, às vezes perco muito tempo nas coisas que são de todos nós, em detrimento das coisas às vezes mais pessoais, mais individuais. Essa é uma das questões. Tenho muito pouco tempo para treinar, já lá vai o tempo em que eu corria, andava de bicicleta, jogava a bola, essas coisas todas que todos fazem, com muito mais tempo. E às vezes não é só tempo, às vezes é preciso também ter vontade e disposição para o fazer, porque eu às vezes até posso ter ali um bocadinho de tempo, mas ou porque estou tão cansado, ou porque às vezes estou chateado, ou angustiado, porque eu também não faço às vezes mais porque não consigo, e porque também lá está, não sou o dono de tudo, das coisas todas, e também estou muito condicionado com decisões de outras entidades, de outras pessoas, portanto, é isso. Sou uma pessoa que procuro promover a prática da atividade física a todo o tempo. Aliás, eu tenho sido impulsionador também de se criar as melhores condições para que os nossos cidadãos, ouça, mesmo há pouco tempo, esta coisa dos campos de pádel, tudo aquilo que são infraestruturas ao serviço das nossas pessoas, as caminhadas, os cicloturismos, todas essas dinâmicas que nós também impusemos na própria cidade e no próprio concelho, a colaboração que temos de muito direta com as nossas associações, promovendo hábitos saudáveis de atividade física, tenho promovido muito isso para com os outros. Infelizmente, para mim, o tempo não é suficiente, mas é mesmo assim, também não estou a queixar, nem estou a lançar isso à cara de ninguém, estou apenas a dizer, pronto, que é a minha vida, foi a minha opção. Mas ainda vai correndo um trail? Sim, claro, lá de vez em quando lá vou fazendo umas coisas, claro, eu vou fazendo umas coisas, estou a dizer é que, comparativamente com outros tempos, tenho muito menos condições para essa ação. Mas é a vida e cada um tem a sua missão perante a sua comunidade. Ouça, eu não posso queixar porque existe muitos profissionais no hospital, existe muitos médicos, porventura, que estão a trabalhar horas e horas e horas e que não têm também tempo para si. Há professores que estão também, diretores de escola, etc., que estão massacrados também com o trabalho e que também não têm tempo para si. Muitas pessoas até têm que ter uma segunda atividade profissional porque o seu ordenado muitas vezes não chega. Não estou a queixar, percebe? Estou com muitas outras pessoas que não têm o tempo que todos desejaríamos que pudéssemos ter para o nosso lazer. Mas é isso, sinto, e eu candidatei-me a Presidente de Câmara, tenho esta responsabilidade, tenho que a assumir integralmente e pronto, e tenho que me aguentar com aquilo que é bom e com aquilo que é mau. Já lhe tinha passado pela cabeça vir a ser eleito ou candidatar-se a Presidente de Câmara? Não, eu até ao mandato anterior, até à altura da saída da ex-presidente de Câmara, a doutora Maricel Albuquerque, eu não fazia essa questão. Eu tinha sido convidado para ser vereador, fazia parte daquela equipa, sabia, porque era o número 2 da lista, sabia
que isso poderia acontecer, não é? Até porque na altura foi sendo falado dessa possibilidade, porque na altura a Presidente estava no 3º mandato, essa possibilidade dela sair. Também nunca lhe dei grande relevância a esse assunto. Houve um momento em que isso me foi colocado, de que havia a necessidade de eu me chegar à frente e assumir as funções de Presidente. Não deitei a toalha ao chão, mesmo perante algumas dificuldades do momento. Achei que era uma falta, era uma desonra e era uma falta de honestidade para também com os cidadãos. Eu ia em lista em 2º lugar, fazer qualquer tipo desse apontamento. Depois assumi essas funções. Durante 2 anos e meio fui Presidente de Câmara num contexto nada fácil. Aliás, apanhei logo a seguir, passado uns dias, apanhei logo a pandemia. Foi preciso tomar montes de decisões difíceis e momentos muito perturbados, como já referimos há pouco. Depois o tempo foi passando e chegámos a um determinado momento em que era preciso construir as equipas candidatas à Câmara Municipal e eu, digamos, apareço como candidato porque as pessoas me foram dizendo que eu era a pessoa mais indicada para assumir esta liderança no Partido Socialista e ser candidato à Câmara de Abrantes, e eu aceitei esse desafio e depois tivemos o resultado que me veio, de alguma forma, mobilizar, motivar por um lado, responsabilizar também por outro. E é isso, e é a vida. E eu estarei sempre nesta função enquanto os abrantinos assim o desejarem e quiserem. Que balanço é que faz? Estão quase a fazer 3 anos? Sim. Quando teve que pegar no leme, não é? Sim. Que balanço é que faz desta vida política aqui, mas dando a cara por toda uma equipa? Sim. 3 anos, 2 anos e qualquer coisa num contexto em que substituo, na altura, a Presidente, e agora num contexto diferente, porque neste momento sinto-me com muito mais legitimidade no assumir estas funções, porque fui eu que fui a eleições, e depois lá está, peço desculpa de referir isto novamente, mas este resultado obriga-me a pensar dessa forma. Porque o resultado é para si, dirigido a si, não é? Não, dirigido a uma equipa, onde eu sou o cabeça de lista, mas é de uma equipa porque eu nunca vi, nem vejo o contexto enquanto autarca, de uma liderança individual, de uma expressão pessoal. Eu acho que faço parte dessa equipa, naturalmente, tenho a minha responsabilidade e tenho o peso que tenho, mas é só isso. Mas eu não me vejo lá sozinho. A equipa que tenho, ou que temos, é melhor dizendo assim, a equipa que temos é uma equipa forte, é uma equipa... E eu percebo que possamos ser criticados às vezes, porque é mesmo assim. Também temos que reconhecer que temos uma equipa de facto com gente com muito talento, gente com muita dedicação, gente com muita determinação nas suas diferentes áreas de ação. E eu digo isto porque também eu reconheço que ninguém faz tudo bem, ninguém resolve tudo ao mesmo tempo em todo o lado. Agora, há uma coisa que eu sei, que é inquestionável, que é a nossa dedicação, o nosso trabalho, o nosso esforço. Ouça, esta equipa, e depois que ultrapassa inclusivamente só os vereadores, não é? Porque as pessoas que trabalham no gabinete, os nossos chefes de divisão, ouça, nós temos 600 pessoas que trabalham connosco, diretamente no município. Nós temos equipas de trabalho extraordinárias que todos os dias resolvem problemas às pessoas, ajudam a resolver os problemas da comunidade. E depois, como sabe, uma comunidade não é só o alcatrão, mas é a iluminação pública, é a água, são os sinais de trânsito, são as passadeiras, são os cemitérios, é a organização de toda uma comunidade, é extremamente complexa, e eu tenho muito orgulho de ser uma das pessoas e a pessoa que lidera este processo, de uma equipa muito determinada, e eu vejo o balanço que eu faço destes 3 anos, que é isso que me coloca, sendo que os tais 2 anos e qualquer coisa, num contexto e agora com outra responsabilidade, são 3 anos de muito trabalho e muita dedicação e muita transparência também. Nós conseguimos, mais uma vez, nos posicionarmos no ranking dos anuários financeiros no 2º lugar a nível nacional. E continuamos a fazer investimento e continuamos todos os dias a responder a pandemias e outras situações de forma muito rigorosa e equilibrada. E é isso, eu acho que aquilo que mais nos honra e que nos mais nos
torna satisfeitos com os nossos resultados, é isso, é de forma equilibrada financeiramente, continuar a investir de forma responsável, não pode haver investimentos desnecessários, nós temos que ir à procura daquilo que é prioritário, que entendemos que é prioritário, mas sempre de forma sustentável e equilibrada, para quem vier a seguir também encontre, digamos, uma estrutura capaz de continuar a olhar para o futuro com equilíbrio e simultaneamente possa conseguir responder a necessidades que entretanto surjam. E é isto, nós temos a ambição em meia dúzia de projetos muito relevantes e temos que continuar a manter as nossas infraestruturas, os nossos investimentos já feitos, como por exemplo aqui o caso do MIA, que é uma infraestrutura, houve aqui um investimento estrondoso financeiramente, e já lá iremos. mas depois o dia-a-dia, a gestão deste edifício, no dia-a-dia, responsabiliza-nos também financeiramente muito, e é isto, este equilíbrio que tem que ser feito, este bom senso que tem que ser criado, e é o que lhe digo, a melhor prova da qualidade do exercício de 2 anos e meio foi a votação que também tivemos agora há 8 meses atrás. Estamos a falar de que a qualidade daquilo que prestamos, digamos, um momento mais de qualificação daquilo que nós fazemos são as eleições. Portanto, temos aí um bom exemplo daquilo que foi a forma que os abrantinos olharam para o nosso exercício naqueles 2 anos. Temos 7 meses, 8 meses deste novo exercício, temos vindo a fazer algumas coisas em contextos muito difíceis, como já percebemos, mas a cidade tem avançado. Temos feito, às vezes, pequenas coisas, envolvido as pessoas, as nossas associações, a comunidade. Pequenas coisas, às vezes pequenas coisas são tão importantes, e às vezes são tão importantes como coisas enormes, e é isso que nós fazemos. Proximidade com as instituições, com as organizações, com as diferentes entidades, para conseguirmos ter, digamos, toda a nossa vida regulada e a funcionar o melhor possível. Muito bem. Se uma criança mais pequena passar por si na rua, já falou aqui que é de trato fácil, que também já tem aqui ex-alunos seus que já são pais, se uma criança o abordar e perguntar o que faz um presidente de Câmara, o que é que lhe responderia? Eu que respondo sempre, digo, olha, tu não sabes, farto-me de trabalhar, e às vezes as pessoas não percebem isso. O dia-a-dia de um presidente de Câmara é uma coisa muito complexa. Lá está, porque o território é grande, porque existem muitas instituições, porque existem muitas necessidades sempre, porque nunca está tudo feito, existem sempre coisas que estão a acontecer, mas é uma... Ouça, só para lhe dar a título de exemplo, não é? Eu saí de casa às 8 da manhã, ontem cheguei à meia-noite. Tive uma reunião à noite com a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho sobre questões sociais. Como sabe, a pandemia trouxe à tona um conjunto de questões sociais muito importantes, sobretudo na proteção daqueles que têm mais fragilidades e dos nossos idosos. Esta questão dos lares ilegais, entre aspas, das casas de acolhimento, são matérias que nos obrigam a refletir e a procurar novos entendimentos. Depois também temos as nossas instituições a precisar de colaboração, de apoios. Portanto, é isto, a vida de um autarca, e não sou eu exclusivamente, são todos, é muito exigente. Ouça, as coisas nunca estão acabadas, há sempre coisas para fazer. Nós resolvemos um problema hoje, amanhã já temos 2. E é isto. E depois é assim, com legitimidade. Cada um pensa no seu quintal, nas suas coisas, e toda a gente quer as suas coisas resolvidas, só que há muitas coisas para resolver. E por isso é que nós temos que, e aí sim podemos discutir o que é prioritário. Para uns será uma coisa, para outros será outra, e é essa gestão daquilo que temos que fazer no imediato que é onde reside um dos problemas. Nós gostávamos de fazer muitas coisas, só que é impossível. Mesmo, por exemplo, ao nível dos quadros de apoio comunitário, é evidente que não se pode candidatar a tudo. Nem aceitam candidaturas em tudo. Portanto, nós temos que priorizar, nós temos que tornar coisas mais prioritárias e essas decisões também se tornam muitas vezes difíceis. Há uma coisa que eu sei, nunca deixei de decidir.
Nós temos que decidir e estarmos muito confiantes naquilo que estamos a decidir. Mesmo percebendo, não conseguimos agradar a todos em todos os momentos, mas pronto, mas temos que andar para a frente com motivação, com empenho, com garra, com energia. E é isso que eu digo ao jovem quando me abordam e digo, olha, eu acho que trabalho muito, tento fazer tudo para que tu tenhas uma vida o mais simpática e o mais fixe possível, porque essa é que é a grande verdade. Aquilo que eu faço é que tentar que as nossas crianças sejam o mais feliz possível dentro do meu contexto, mas também lhe quero dizer, só a título de exemplo, que há crianças que não têm casa de banho. Hoje. Mas não é só em Abrantes. É no território nacional, ainda existem crianças que não têm casa de banho. E isso é isso que eu digo às crianças quando me abordam. Olha, que eu ando a tentar resolver problemas de crianças, algumas têm muito mais problemas do que tu. Não é? E é isso que o meu dia a dia é esse. É acabar com crianças que não tenham casa de banho. Como princípio. Não pode existir hoje em dia, nós aqui num edifício destes, como é que é possível pensar que há crianças que não têm casa de banho. E hoje essa é uma luta minha e será sempre uma luta minha a favor da humanidade, da igualdade, de criar as condições para que todos tenham as mesmas oportunidades. É por isso que valorizo muito as escolas e as suas escolas. Não podemos ter escolas aqui dentro da cidade extraordinárias do ponto de vista dos equipamentos e deixar a Alvega e o Tramagal fragilizados. Não. Todas as nossas escolas em todo o nosso concelho têm que ter todas as mesmas condições. As nossas crianças têm que ter todas as mesmas oportunidades. É isto basicamente que eu digo às crianças. As crianças percebem-nos muito bem. As crianças percebem-nos às vezes melhor do que alguns adultos. Porque são genuínos e não têm maldade no pensamento e percebem-nos muito bem. Muito bem. Já começou aí a referir algumas das grandes obras e dos grandes desafios e, efetivamente, Abrantes, estando integrada na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, perceber quais são os grandes desafios que se colocam a este trabalho concertado que se está a projetar para o futuro. Bom, em primeiro lugar, dizer-lhe que se houve coisas que nos ajudaram a transformar a forma como olhamos para os nossos territórios, se houve coisas boas, foi a constituição das comunidades intermunicipais. Mesmo que haverá sempre necessidade das devidas correções. Aliás, neste momento, como sabe, nós temos uma luta aqui no Médio Tejo, juntamente com a Lesíria e com o Oeste, da criação de uma nova região. Uma nova região porque, do ponto de vista estrutural, temos alguns déficits de operacionalidade. É assim, o Médio Tejo, vamos ao centro, a Coimbra, à CCDR Centro, aos quadros de apoio comunitário, a Lesíria vai ao Alentejo. Há aqui uma disfuncionalidade, depois, para lhe dizer que nós pertencemos a Lisboa e Val do Tejo, mas depois vamos buscar os fundos comunitários à CCDR Centro. Existe aqui, isto só a título de exemplo, existem outras situações, naturalmente, mas nós precisamos de uma nova região, precisamente para reforçar esta identidade de um novo conceito regional, mas sobretudo para consolidar ou melhorar todos os mecanismos de operacionalidade a favor das nossas populações e das nossas comunidades. Nós precisamos desta nova zona e até lá temos que fazer o trabalho que temos que fazer e estar enquadrado naquilo que estamos, mas procuraremos esta nova região para que quer a Lesíria, quer o Médio Tejo, quer o Oeste, se possa potenciar enquanto numa nova configuração para valorizar definitivamente este nosso território. Há coisas que já não podem ser interpretadas de forma individual. Cada uma das cidades, por si só, e de forma isolada a trabalhar para si, não nos leva a lado nenhum. Nós temos que estar juntos e temos que trabalhar estruturalmente para conseguir ter uma organização mais capaz e com maior potencial. Nós, por exemplo, ao nível do turismo, as pessoas não podem vir eventualmente só a Abrantes, têm que vir a Abrantes e têm que ir a Fátima e têm que passar por Santarém ou no Oeste, percebe? As pessoas, nós para mobilizar e para cativar as pessoas, temos que lhes criar vários sinais, várias formas de captação. Temos que lhe dar várias oportunidades de fazer coisas diferentes. E este território é riquíssimo, mas no seu todo, individualmente, temos muito mais difícil em captar
as pessoas para cada um das nossas cidades ou dos nossos concelhos, e eu julgo esta agregação de muitos pontos de interesse é muito mais valioso do que cada um a trabalhar por si. Falamos aqui de ganhos de escala com uma estratégia integrada, não é? Completamente. E repare, há coisas que não faz sentido um município ter e outro não ter. Vou-lhe dar só um exemplo aqui para perceber aquilo que eu quero dizer com isto. O que é que nos interessa a nós, por exemplo, não tratarmos as faixas de primeira proteção dos incêndios? Nós não tratamos nada. Os nossos vizinhos ao lado tratam tudo. Se houver um incêndio, este concelho que não tratou de nada pode prejudicar os outros que trataram tudo, ou ao contrário, não é? Há coisas que não fazem sentido uns fazerem e os outros não fazerem. Há coisas que fazem sentido fazermos todos. Para quê? Para que as coisas possam ter continuidade. Não faz sentido um concelho ter ter um passeio ou uma zona, uma ciclovia e depois ser interrompida percebe o que eu estou a dizer? E há projetos que, olha, esse é um bom exemplo de projetos. Os transportes públicos. Não faz sentido, e depois chegar ali a Constância, interromper, as pessoas saem do autocarro e depois vão entrar no outro concelho. Percebe o que eu estou a dizer? Há esta ligação, esta articulação da região é importantíssima a vários níveis. Estruturalmente e organizativamente é muito importante. E eu acho que cada um de nós e cada concelho tem o seu potencial que deve ser posto ao serviço de uma região maior, e é esse trabalho que a comunidade intermunicipal tem que fazer. É essa articulação. Faz sentido apostarmos em projetos comuns, capazes de impulsionar e regularizar toda a dinâmica dos nossos concelhos e da ligação de uns com os outros. É por isso que temos avançado muito, por exemplo, na área cultural, em programas para a região, porque há um programa que hoje está em Abrantes e amanhã está em Torres Novas e no outro dia está em Orem e no outro dia vai estar percebe? E é isto que nos potencia, que nos valoriza, que nos une, e eu fico muito hoje, nos dias de hoje, em 2022, olhamos para as comunidades intermunicipais com outro entendimento e com muita esperança de valorização dos territórios. Cada um e cada autarca e cada autarquia faz o seu trabalho, naturalmente, mas depois há um trabalho supramunicipal que é muito importante na regulação e no funcionamento de toda uma região. Estamos no centro da cidade, já falámos aqui na questão do Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, o MIA. Já se referiu a este espaço como sendo um centro cultural de excelência que nasce aqui no centro de Abrantes, acompanhou ao longo dos vários anos a gênese deste projeto e, sob a sua égide, dá-se então a abertura ao público e a inauguração. E gostava de saber, no seu entendimento, portanto, que futuro se prevê para este espaço em termos de dinamização, por onde é que poderá crescer sem ser aqueles que são os conteúdos e as exposições permanentes, portanto, o que é que poderá sair aqui de mais-valia enquanto esse polo cultural e se entende que veio corresponder às expectativas da comunidade? Bom, antes da abertura deste museu, pelo menos eu, enquanto Presidente, ainda estive envolvido aqui em 2 anos antes da inauguração, de muito trabalho, porque, como sabe, este edifício estava a ruir, estes telhados estavam em derrocada e no edifício houve aqui uma transformação extraordinária, não é? E eu, antes da inauguração, esse tempo, digamos, foi de consolidação da intervenção no edificado, mas eu estive também muito próximo, com os nossos serviços, naturalmente, muito próximo depois dos conteúdos que aqui estão e a forma como eles ficaram dispostos e organizados. E isto para lhe dizer que esse acompanhamento e, sobretudo, percebendo o que os nossos técnicos iam definindo e as pessoas que trabalharam na execução desta parte da museografia, tudo aquilo que me ia sendo apresentado, eu percebi desde muito cedo que estávamos perante, de facto, uma estrutura de excelência. As pessoas que têm visitado, e sobretudo aqueles que são pessoas da área e consensualmente reconhecidos, dizem que nós temos de facto um museu extraordinário e que cabia em qualquer parte do mundo.
E isso deixa-nos muito satisfeitos. E claro, e transmite esta confiança deste contexto que nós temos, desta rede de museus, onde está o museu que foi o Museu do Ano em 2018, o Museu Metalúrgico Eduardo Ferreira, mas onde está agora o renovado Panteão dos Almeida, em Santa Maria do Castelo, e agora também um Museu de Arte Contemporânea, que iremos inaugurar também, esperemos brevemente, que é aquele edifício, o Edifício Carneiro, e é esta constelação de espaços culturais, museológicos, que nos dá aqui um grande ânimo. E claro, e aqui o MIA é o elemento aqui central de toda esta linguagem de museus e de zonas de visitação, não é? De espaços culturais para se visitar, articulando isto com a Igreja de São Vicente, com a Igreja de São João, com a própria Igreja da Misericórdia. Portanto, nós temos aqui um conjunto de espaços culturais extraordinários nesta rede de museus. E o MIA, inclusivamente, vai ser centrado aqui, aquilo que nós chamamos o posto-turismo, aqui e em Santa Maria do Castelo, no Panteão dos Almeida, precisamente para darmos aqui uma nova linguagem, uma nova dinâmica e também para nos obrigar a fazer uma gestão mais cuidadosa, ou melhor, uma gestão mais cuidada daquilo que são também os nossos profissionais que trabalham em todas estas áreas e criarmos aqui, obviamente, uma divisão de cultura capaz de responder àquilo que são as nossas expectativas e daqueles que nos visitam. Mas o MIA, de facto, foi um investimento extraordinário, nasce da vontade de um senhor ligado à coleção Estrada, do Sr. João Estrada, de oferecer o seu espólio, tudo aquilo que foi as coleções foi conseguindo ao longo dos anos. Foi a partir daí que lançámos esta possibilidade da requalificação deste edifício do Convento de São Domingos, e a partir dessa exposição, depois também com a coleção Maricílio Moita, veio dar aqui um embelezamento e mais oxigênio a este grande espaço, e depois agora, ultimamente, com a coleção Figueiredo Ribeiro, a arte contemporânea, que vai permitir essa dinâmica toda de agitação, de exposições que se vão renovando de forma muito sistemática e que vão, digamos, mudando e permitindo que as pessoas tenham vontade de voltar a vir ao MIA. E é isso. Temos aqui, por um lado, a Fundação Estrada, a coleção Estrada, por um lado, com a parte de arqueologia, a nossa coleção municipal, que também é extremamente valiosa, no domínio mais da arqueologia, depois aquilo que é a obra da pintora Lucília Moita, e depois agora com as coleções do Figueiredo Ribeiro, com arte contemporânea, permite ter aqui um museu com uma dinâmica imensa, a partir também deste pressuposto da rotação que vão ter as exposições de arte contemporânea e depois de todo aquilo que é este património histórico e arqueológico que temos neste edifício, requalificado. Ouça, e estamos num momento de viragem, de olharmos para estas matérias e colocando aqui o MIA como núcleo de novos tempos para a cidade e para o concelho e para a região. E lá está, e neste enquadramento até da comunidade intermunicipal, todos sabem da presença do MIA, do Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, e a força que ele tem de captar também fluxos turísticos e outras dinâmicas para a nossa região. Será aqui que se vai realizar a cerimónia no Dia da Cidade? Será aqui que se vai realizar a cerimónia no Dia da Cidade, também com a vontade, mais uma vez, de puxar pelo próprio MIA, responsabilizar também este edifício enquanto ator das nossas vidas, porque não basta ter os edifícios requalificados e com conteúdos lá dentro, mas é preciso lhes dar vida, e eu acho que também colocar o MIA, oferecer o MIA ao dia da cidade, provocar aqui dinâmica, o edifício se falasse e agradecer por esse dinamismo que também queremos criar nestas estruturas. Que sensações tem quando visita aqui o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte? Tenho uma sensação de orgulho pelo trabalho de todos aqueles que ao longo destes anos fizeram este trabalho que
tem 15 anos, começou há 15 anos. Houve muitos presidentes de Câmara, vereadores, muitos cidadãos, historiadores, cientistas que estudaram e continuam a estudar, chefes de divisão, técnicos nestas áreas, muita gente que trabalhou para que isto pudesse acontecer. Eu acho que é um orgulho enorme. Quem olha só de fora ainda pode pôr em causa o que quer que seja. Quem entra perde qualquer possibilidade de pensar outra coisa qualquer, senão estar perante uma coisa extraordinária. E os melhores neste domínio, as pessoas que estudam estas matérias, as pessoas que vivem diariamente com estes conteúdos, com estas situações, dizem que estamos perante, de facto, um museu que é reconhecido, e vai ser reconhecido mundialmente pela sua qualidade, pela sua beleza, pelo extraordinário que é os seus conteúdos e a sua disposição, o seu enquadramento. Portanto, nós temos, eu acho que os abrantinos e a região, e até mesmo o país, deve-se orgulhar desta requalificação deste edifício e dos seus conteúdos. Entre as coleções, há alguma que lhe desperte mais a atenção? Não, gosto de tudo. Olha, gosto particularmente da parte mais histórica, não é? Esta parte da arqueologia é muito interessante, aquela sala do ouro é muito bonita, é muito interessante. Depois também nos transmite esta coisa dos antepassados, pronto, transmite muito essa linguagem, mas depois tenho uma paixão extraordinária pela obra da nossa pintora Lucília Moita. Acho que é uma coisa absolutamente extraordinária. E depois tenho também muito gosto e estamos muito reconhecidos à coleção Figueiredo Ribeiro, porque é uma coleção extraordinária de um homem que tem feito um investimento brutal naquilo que é a arte contemporânea, na valorização também dos nossos artistas no domínio da arte contemporânea, e que eu acho que é uma coleção cada vez mais valiosa e que tem de facto uma dimensão extraordinária e que tem a capacidade de atrair muita gente para visitar este espaço. E lá está esta combinação entre o passado e o futuro, que é extraordinária. O passado e o futuro aqui no meio, com a presença da nossa pintora Lucília Moita. Muito bem, já que será aqui que se irá realizar, portanto, esta cerimónia do Dia da Cidade, passamos então à questão das festas. E começava por perguntar-lhe, as festas de Abrantes são, por excelência, para os abrantinos, ou são pensadas numa ótica mais expansiva a título regional, em que a cidade se afirma na região com este evento anual? Bem, é pensado nas duas coisas. É pensado de forma arbitrária, naturalmente, mas, ou melhor, eu acho que as festas são pensadas para os abrantinos, até na sua disposição e na sua arquitetura, porque repare que estão aqui, nós temos um palco, este ano o palco da Barão da Batalha, dedicado às nossas associações, aos nossos coros, às nossas bandas, aos nossos ranchos folclóricos. Este ano vamos ter as marchas, relançar este processo das marchas tradicionais, mas depois também temos aqui no Jardim da República as tasquinhas com as nossas associações, a nossa gastronomia associada às nossas associações, e nessa medida toda a arquitetura e depois temos dispostos pelas várias praças o artesanato, este ano com umas estruturas muito mais qualificadas para garantir também melhor qualidade na apresentação dos diferentes artigos. E nessa medida todas as festas são muito compreendidas e interpretadas para os abrantinos. Mas é evidente que depois temos um cartaz, vamos abrir as festas no dia 9 no Aquapolis Sul com um concerto único, que é o único sítio onde este concerto pode ser visto é em Abrantes e é naquele dia, àquela hora. Portanto, ele não se vai repetir, porque é com uma orquestra sinfónica de umas dezenas de músicos, com a Rita Guerra e com o Weber Marques. É um concerto único, com fogo de artifício, e que vai captar, seguramente, ao exemplo daquilo que aconteceu há 3 anos atrás, vai captar muita gente de fora,
e nessa medida também, obviamente, que todo o programa também é desenhado para conseguirmos captar, para que as pessoas nos visitem, aqueles que nos conhecem, aqueles que não nos conhecem, mas lá está, é uma festa para todos, para os abrantinos e para aqueles que nos vêm visitar. O que é que destaca deste cartaz? Já falou aqui neste concerto que vai ser inédito, mas o que é que destaca neste cartaz? E já agora, que investimento é que a autarquia faz para que este cartaz se faça, portanto, jus àquilo que é a expectativa dos abrantinos? Sabe que este cartaz tem muito a ver com aquilo que desenhámos há 3 anos atrás, porque, inclusivamente, muitos destes artistas e destes concertos estavam desenhados para há 3 anos atrás. Nós tivemos, inclusivamente, que avançar financeiramente com alguns dos contratos que tínhamos estabelecido, depois a pandemia não nos permitiu e nós, no fundo, estamos aqui a dar agora, em 2022, resposta àquilo que foram os nossos contratos há 3 anos atrás. Temos, ouça, no primeiro dia abrimos com este concerto no Aquapolis, no segundo dia temos o Micael Carreira, a seguir a Bárbara Bandeira, no dia 11, no dia 12 o Luís Trigacheiro, no dia 13 o José Cid, no dia 14 vamos ter o Hot Plate, mas aí é, digamos, um concerto, e o dia 14 dedicado a tudo aquilo que nós fazemos também culturalmente, porque vamos ter os conjuntos, toda a animação, os DJs, toda a dinâmica parte das nossas pessoas, é o dia da cidade, é o dia do conselho dos nossos artistas, e depois terminamos no dia 15 com os 4h30. Pois isto é um cartaz muito diversificado, atendendo a vários públicos. Lá está, há um cartaz que vem desenhado de algum tempo já atrás, mas que se adaptou também aos dias de hoje e às responsabilidades que tínhamos assumido contratualmente há 3 anos atrás. Mas pronto, é evidente que depois as festas não são apenas estes concertos, as festas depois têm um conjunto de outras iniciativas desportivas e outras importantes que se misturam nesta configuração. O facto de termos um palco jovem na Praça da Câmara e dedicado à juventude, depois ter aqui na Praça, no Jardim da República, as tasquinhas, ter na Praça Barão da Batalha, digamos, os concertos mais dos nossos artistas locais, mas depois ter no 1º de Maio pela primeira vez, ou melhor, retomando o 1º de Maio, lá está, sobretudo também por questões de segurança, mas porque é um espaço muito maior, e colocar o palco principal para todos estes concertos, excepto o de dia 9, no 1º de Maio, mas toda esta dinâmica das cidades, e depois nestas ruas e na ligação entre elas ter as dinâmicas de artesanato e outras dinâmicas. Vamos ter, por exemplo, aqui no Jardim da Esta, um espaço dedicado às nossas crianças, às famílias, sobretudo para os mais novos, e a própria animação de rua que vamos tentar promover, dá uma característica muito especial às nossas festas. As nossas festas são diferentes por este contexto, por este esquema, por esta organização que temos montado e tem servido de estrutura já há alguns anos e que tem tido bastante sucesso. É isso que nos caracteriza, é isso que procuramos manter e também importa, digamos, ano após ano, ir valorizando, ir melhorando aspectos que consideramos têm que ser considerados nessa medida de melhoria. Uma questão que ficou para trás, mas que acaba por ser uma curiosidade. Falámos aqui do homem, do político, do autarca, do professor, do desportista, efetivamente a pessoa de trato fácil, como também se caracterizou. E a sua bem conhecido por Neo. Sim. Gostávamos de saber se isso tem a ver com o associativismo, com o desporto. Não. Neo tem mesmo a ver com o Manuel Jorge. O meu nome é Manuel Jorge, poucas são as pessoas que me conhecem por Manuel Jorge, todos me conhecem por Neo, mas Neo é um diminutivo de Manuel, Mané Jó, Manuel, está a ver? E o meu irmão, que só tem um ano de diferença de mim, era muito pequenitos, em vez de dizer Mané Jó, Mané Jorge, ou assim, dizia Neo. E claro, acharam graça e fiquei batizado dessa forma, e tenho muito gosto que me tratem por Neo. Toda a gente me conhece por Neo, e não é pelo facto de ser Presidente de Câmara que agora deixaria de ser Neo, nem faz sentido nenhum, nem deixar de ser Neo, nem deixar de ser como sou. Todos nós nos temos que ajustar a determinados momentos, a determinadas circunstâncias, não é? Mais formais da nossa vida
e da nossa responsabilidade enquanto também presidentes de Câmara, mas não pretendo me descaracterizar. Ninguém ia-me perdoar se o fizesse. Não pretendo me descaracterizar, pretendo ser como sempre fui e como sou, e gosto que me chamem Neo. E desejos para o futuro, para o Neo e para o Presidente de Câmara? Olha, o meu maior desejo era responder de forma positiva àquilo que são as expectativas das pessoas. Como lhe disse, às vezes ainda existe muita descredibilidade sobre a ação política. Eu gostava de... Esse era um desejo enorme de destruir, desmistificar essa ideia. Nós somos as pessoas que exercem cargos de Presidente de Câmara e vereadores, e somos todos homens e mulheres que tentam fazer o seu melhor ao serviço da sua comunidade, e aquilo que o meu maior desejo era que conseguisse que a cidade e o concelho se valorizasse, criasse mais oportunidades para todos, que se continuasse a olhar de forma cuidadosa para cada um dos nossos cidadãos, para cada um das nossas pessoas, que olhássemos para os mais idosos com o carinho e a atenção devida, que olhássemos para as crianças com expectativas de futuro, e é isso, e que consigamos ir respondendo àquilo que são os desafios de todos os dias da melhor forma possível.